No futebol brasileiro atual não se fala de outra coisa que não seja o Palmeiras. Nos últimos 6 jogos foram 19 gols feitos e apenas 6 sofridos. O Palmeiras se tornou um time que não tem medo de se expor e atacar. Segura, porque hoje tem alguns assuntos muito quentes pra gente falar, mas esse vídeo só vai fazer sentido se você deixar o seu comentário aqui. Desde que eu criei o canal no YouTube, o que eu mais gosto de fazer é responder comentário. Eu te espero aqui. Nós vamos dividir esse vídeo em blocos, tá? E o primeiro bloco que eu preciso começar falando é sobre a preparação, a mística e tudo que está envolvendo a partida contra o Flamengo. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo numa possível final antecipada nesse final de semana. E o mais legal é que tá pipocando notícia de tudo que é canto. Inclusive, a mídia que é anti-Palmeiras tá enchendo o peito para falar que esse é o teste de fogo do Verdão. E eu quero começar esse vídeo falando que eu discordo, tá? Com toda a humildade do mundo. O teste de fogo para o Palmeiras, na realidade, foram todas as partidas que ele venceu. O Flamengo é um grande time, é um adversário nosso, mas ele não é o melhor time do Brasil atualmente, tá? É bem verdade que a partida pode pender para qualquer um dos lados. O Palmeiras pode sim perder essa partida e a gente tem que estar preparado para isso. Mas não entrem na pilha de que se o Palmeiras perder, todo o trabalho que foi feito foi em vão, tá? Até porque eu acredito que o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores dessa edição, tá? Eu tenho total confiança nisso. O Verdão vem preparando-se para essa partida com o Flamengo, não é de hoje, tá? Não é por isso que tá poupando alguns jogadores que estão, entre aspas, se recuperando de lesão, né? Mas estarão disponíveis para a partida. O Verdão vem fazendo treinamentos focado em variações táticas ofensivas, tá? E um dos principais pontos de ancoragem do Palmeiras é o Felipe Anderson. Felipe Anderson, que era basicamente um meia esquerda que voltava para marcar lateral até alguns meses atrás, né? Mas hoje não. Hoje é um jogador criativo que flutua entre a meia esquerda e o centro do campo. E esse deslocamento vai ser muito importante, tá? Porque na lateral direita do Flamengo eles têm o Varela. O Varela é um bom marcador. Só que se o Felipe Anderson ficar flutuando e trocando, dando espaço para o Piquerez apoiar, não vai ter jeito, o Varela vai se perder. O Palmeiras aposta nisso, eu tenho certeza disso, tá? Antes que você fale que eu tô dando ouro pro inimigo, fique tranquilo, tá? Não tô falando nada que o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo toda não saiba. As informações são todas públicas, então vamos lá. O Palmeiras se prepara para uma partida muito difícil fora de casa, tá? E a derrota não é um resultado tão ruim assim como se imagina, tá? Mas o Palmeiras tem tudo para sair do Maracanã com a vitória, tá? E se embalar, se vencer o Flamengo, com certeza absoluta vai chegar com moral para enfrentar a LDU pela Libertadores e o Cruzeiro no próximo final de semana, né? Pelo Brasileirão. Então sim, é uma partida muito importante, tá? Contaremos com o retorno do lateral direito Kelvin, que deve ir ao banco, não deve começar a partida. Gustavo Gomes também vai ser nome garantido nesse time titular. Mas eu queria te fazer uma pergunta e uma provocação, e eu quero que você me responda sinceramente. Para mim, o Bruno Fux tem jogado muito. É a hora do Bruno Fux assumir a titularidade desse time? As últimas 2 partidas foram 2 gols, mas não é nem esse o ponto, né? A gente não espera gol de um zagueiro. O ponto principal aí é: Bruno Fux hoje tem jogado mais que o Murilo? Merece essa opção, essa possibilidade de iniciar a partida? Eu vou falar pra você uma coisa, por mais que ele seja canhoto ali, né? Eu prefiro o Bruno Fux hoje, tá? Joga muita bola. Não me surpreenderia, tá? Se o Abel Ferreira escalasse o time diferente, com a linha de 4 defensiva, como a gente sempre tem jogado, né? Mas na volância com Aníbal Moreno e Bruno Fux. Os dois ali segurando as passagens do meio-campista Saul, do Jorginho e principalmente do Arrascaeta. Seria um time diferente de assistir, né? O Abel gosta de dar essas mexidas. E aí o Andréas Pereira seria o nosso meia-direita com o Felipe Anderson como meia-esquerda. Ambos flutuando pelo centro do campo, né? Dando mais dinamismo e quebrando linhas. Outra coisa que eu quero te pontuar aqui, você me diz o que você acha, tá? O Alan.
jogou demais. Seria o Alan talvez uma possibilidade para o lugar do Maurício na meia direita e aí o Veiga também ficaria no banco? Então nós jogaríamos com Felipe Anderson e Alan e aí sim, Aníbal Moreno e Andréas. O que você acha? Me dá a tua opinião aí porque ela é muito importante. Eu tô ansioso para essa partida. E aliado a todo esse clima, Leila Pereira anunciou que não estará no Maracanã porque não vê clima para isso, por conta de toda a situação que está acontecendo da Libra, né? Eu acho que isso bota mais pressão ainda no jogo, tá? Muito mais pressão. Eu acho que o Palmeiras vai entrar mordido e vai ganhar essa partida. É bem verdade que nós estamos na quinta-feira agora, né? Tá próximo, a partida tá se aproximando e cada vez mais o coração alviverde, daqueles que se importam realmente, vai se enchendo de esperança. Esperança essa que nos aloca no nosso segundo bloco. O Palmeiras tem três, não são dois, são três jogadores convocados para a Copa do Mundo Sub-17. E são eles, Luiz Pacheco, aquele lá que estreou no profissional contra o Juventude, Derek e Lucas Ramon. Vai ter vídeo no canal amanhã falando desses jogadores, vamos conhecer um pouquinho mais deles, né? E eu quero começar falando a respeito da qualidade que a nossa base tem. 3 jogadores foram convocados para uma Copa do Mundo. É muita coisa, né? Você vai reparar que o Palmeiras está sempre cedendo talentos, né, para a seleção de base. E isso é maravilhoso, porque além deles pegarem tarimba, né, de experiência, eles ainda conseguem se desenvolver no campo psicológico. E é isso que eles estão precisando. Porque o Palmeiras, você já sabe, né, afastou todo o time sub-17 da competição do Paulistão, campeonato esse que eles estavam jogando. A pergunta que ficou para muita gente é a seguinte: por que fizeram isso, né? O JP Sampaio veio a público falar que não foi caso de indisciplina, e sim uma lição de humildade, ou seja, não é indisciplina, não é que eles bateram de frente com a comissão técnica, mas talvez eles estivessem se achando demais. Normal, são jovens, faz parte do jogo, a gente tem que saber e tem que ter esse amadurecimento, esse entendimento. Molecada precisa de tempo, né? Faz parte do jogo e essa é a punição válida que eles receberam. Quem joga o Campeonato Sub-17 Paulista agora é o nosso time Sub-16. E posteriormente o Sub-17 volta para as outras competições que nós estamos disputando, como a Copa do Brasil, por exemplo, né? Agora no terceiro bloco, eu quero, preciso e vou te atualizar sobre o mercado da bola, tá? O Palmeiras está muito movimentado nesse mercado da bola. E quando eu digo que está movimentado, eu sei que a janela está fechada, mas as negociações elas começam agora, tá? Elas são concluídas em dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, mas elas começam agora. E o Palmeiras está sendo requisitado, porque o Luigi, por exemplo, recebeu 2 propostas, né? Shakhtar Donetsk e Borussia. Sondagens, né? Não podemos falar que é proposta exata ainda. O Vitor Roque recebeu, esse sim, proposta do West Ham da Inglaterra. Sondagem do Milan. E agora é a vez do Eric Belé, nossa cria da base que mal jogou, mal estreou no profissional e recebeu uma sondagem de nada mais nada menos do que a Internazionale de Milão. É um baita time, time grande. Mas lembrem-se, Gabigol foi para a Internazionale, vocês lembram disso? Pois é. O que ele arrumou lá? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o futebol italiano, embora seja um futebol mais cadenciado, é levado muito a sério a questão de treinamentos e o jogador ele tem que ser taticamente perfeito para o técnico, tá? O treinador da Internazionale, Massimiliano Allegri, é um cara linha dura, tá? E assim, não sei se seria uma boa pro garoto sair agora, acho que ele não tá pronto para isso. Tem que pegar bagagem, tem que ficar no profissional, jogar partidas e aí sim, com o tempo, conseguir essa transferência. Assim como foi com o Thales recentemente, com o Estevão, com o Hendrick, precisa de bagagem. Gerson tá inclinado a aceitar a proposta do Palmeiras, ele quer. O Zenit tá desesperado para vender o jogador e de maneira geral, a notícia que a gente tem para dar é que o Palmeiras está sim interessado em trazê-lo. A pergunta que fica é, e aí me ajuda você aí nos comentários, faz sentido? Ele tem futebol suficiente para valer ali na casa de 120 milhões de reais? O que você acha? Porque assim, o Palmeiras deve envolver o Riquelme Felipe na negociação, isso é muito provável que aconteça para trazer o Gerson, né? Mas o Palmeiras não tá desesperado, né? Não precisa também queimar cartucho fora da hora. Me diz aí nos comentários.
E sobre o Gabriel Jesus, hein? Pois é, deu uma esquentada nesses últimos dias, né? A gente falou bastante desse assunto. Eu, particularmente, gosto muito do Gabriel Jesus. Queria muito que ele viesse pro Palmeiras. Mas nós não sabemos o que vai acontecer em janeiro, tá? De oficial e formal, ainda nada, tá? Agora, há uma boa relação entre a administração do Palmeiras e a do Arsenal, a gente sabe disso, eles têm interesse no Benedetti, eles têm interesse em outras crias da academia, pode acabar acontecendo, tá? Agora, uma possível troca do tipo vem Gabriel Jesus e sai Vitor Roque, esquece, tá? Tá fora de cogitação. E, aliás, cara, Flaco Lopes e Vitor Roque não podem sair do Palmeiras agora. O Palmeiras tá jogando demais, demais. E é por isso que eu reforço o que eu falei no começo do vídeo. Não vamos nos desesperar caso o resultado contra o Flamengo não seja bom. Tá tudo bem. O Palmeiras encaixou, achou o time. O Abel tá bem psicologicamente. Reparem, ele não tá sendo expulso, pô. Por que ele não tá sendo expulso? Porque o Palmeiras tá metendo 3-0, 4-0, 5-1. Ele tá mais tranquilo em campo, tá? Os jogadores estão conseguindo fazer aquilo que ele tá pedindo e o Palmeiras encaixou, né? Taticamente, esse esquema com 2 atacantes encaixou. Eu tenho pra mim que o Bruno Fux até deve começar contra o Flamengo, porque tá jogando muita bola. Próximas partidas do Palmeiras, então, primeiro contra o Flamengo, depois nós vamos pegar a LDU e depois o Cruzeiro. Ou seja, essas próximas 3 partidas tem tudo pra ser essenciais na temporada alviverde. Se ganharmos, estaremos no céu. Se perdermos, não podemos imaginar estarmos no inferno, tá? Porque o Verdão tem muita lenha pra queimar. Essa temporada vai ser bonita, cara. Tá se desenhando de uma forma muito bonita. E eu imagino que vai terminar de uma forma muito nobre pro Palmeiras. O Palmeiras merece porque tá fazendo as coisas do jeito correto, honesto. E o futebol do Palmeiras tá sendo fantástico. Então é isso, gente. Muita coisa legal, né, que a gente pôde falar. Eu espero contar com seu comentário, com sua validação, sua reprovação. O que eu quero é conversar sobre futebol, tá? E é muito legal poder fazer isso com uma comunidade tão bacana como é a nossa. Vamos lá, avante palestra e lembrem-se, joguem contra quem jogar, nós jogamos para ganhar. O Palmeiras está fazendo um trabalho muito nobre e está realmente sendo um diferencial para o futebol brasileiro. Muito obrigado pelo seu carinho. Avante palestra!